Bem-vindos ao Cuidado Idoso, um programa dedicado a promover a saúde e o bem-estar da terceira idade. Eu sou Juliana Fernandes e esse episódio está repleto de informações valiosas para você e seus entes queridos. Hoje estamos recebendo um convidado muito especial, o advogado Rodrigo Rolim. Ele que é especialista em direito do consumidor, direito trabalhista e processo civil. Rodrigo vai compartilhar conosco um assunto muito importante: golpes em idosos e como se proteger deles. Se você se preocupa com a segurança e o bem-estar do seu ente querido, vamos juntos nessa aprender como agir para garantir a segurança e o bem-estar dos nossos idosos. Rodrigo, seja bem-vindo ao Cuidado Idoso. Vamos começando te perguntando como você dá uma visão geral dos tipos de golpes e quais são mais comuns e como eles afetam os idosos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E justamente porque o melhor remédio para esse tipo de golpe é a prevenção. Porque infelizmente, quando não tem ali a responsabilidade de uma empresa que permitiu que aquele golpe fosse concretizado, fica muito difícil de ser reparado o dano que o idoso sofreu. Então, a melhor ferramenta é prevenir, é que os consumidores, os idosos em si, eles tenham ali esse conhecimento dessas práticas criminosas justamente para que eles não sejam vítimas. Os golpistas, eles são muito criativos. Quais as táticas usadas frequentemente para atingir, para enganar os idosos? Olha, eles pegam ali o ponto fraco do idoso. Vamos lá para alguns golpes que eu tenho visto com frequência. O velho e conhecido golpe de sequestro de parentes, filhos, é uma modalidade. Pedidos de empréstimo. Quando há o clone do chip, ainda o idoso ele consegue depois responsabilizar a operadora de serviço por permitir que o chip fosse clonado. Mas na maioria das vezes o que tem ocorrido hoje, os golpistas ele acabam fazendo um novo número, porém captam a foto do usuário, no caso de um filho, por exemplo, do idoso, e se apresentam. Olha, pai, acabei de deixar meu celular no concerto e tive que pegar um número novo. Anota aí. Esse tipo de diálogo é sempre uma pista aí que é muito difícil um filho tomar essa iniciativa de diálogo. Então, quando isso acontecer, antes do idoso tomar qualquer providência de fazer uma transferência, de ir até o banco, ligar o celular do filho e confirmar se está tudo bem para saber se realmente não é um golpe. Na maioria das vezes é. Outro também, eles pegam informações verídicas, por exemplo, os processos judiciais eles são públicos. Então, muitas pessoas, qualquer pessoa consegue ter acesso pesquisa na internet. aos conteúdos do processo. Nem todo mundo consegue entrar no processo, a não ser que ele tenha a senha de algum advogado que tenha fragilizado. Mas mesmo sem ele conseguir entrar no processo digital, ele consegue consultar no site do tribunal e vai verificar qual é o número da ação, qual é o nome das partes, quem são os advogados, o andamento do processo. Então, com essas informações, tem muitos idosos que estão aguardando ali o pagamento de um precatório. Então, eles acabam se passando por um advogado que está ali representando o idoso no processo, falando, olha, aquele processo que o senhor tem está para sair aquele dinheiro. Porém, eles exigem o pagamento de algumas taxas. Olha, para você conseguir levantar aquele dinheiro, a gente precisa cadastrar os seus dados bancários na procuradoria, a gente precisa pagar uma taxa aqui para liberar aquele valor. Então, é importante o idoso saber que nenhum advogado vai exigir qualquer valor para poder fazer o recebimento do pagamento do precatório. Não existe. Nenhum advogado vai exigir qualquer importância para que o idoso, o cliente, receba aquele valor que ele já está esperando há algum tempo. Então, quando isso acontecer, obviamente, se já houver essa pista de exigências de valor,
já saiba que é um golpe e descarte. E se porventura tiver na dúvida se é realmente o advogado do processo, pega o nome do advogado, procura o número do escritório dele através da internet, ali do site de pesquisa, e liga e entra em contato com o escritório. Não segue essa tratativa pelo WhatsApp. Porque vai se dar mal, né? Sim, Infelizmente, aí depois que já fez a transferência, até existe o caminho para o idoso percorrer, né, responsabilizar o criminoso, mas infelizmente, como esses PIX são instantâneos e acaba ali passando por nome de terceiros, laranjas, dificilmente consegue recuperar esse valor. Então, por mais que exista um caminho, acaba se tornando muito difícil de reaver aquele dinheiro. Então, a melhor ferramenta mesmo é a prevenção. Sim, você comentou do chip clonado, que consegue responsabilizar a Vivo, Claro, por exemplo. Como que o idoso pode fazer isso? Caso ele seja vítima de golpe por um chip clonado, no caso, se o chip dele for clonado, ele vai ser o titular do direito, ele, né, e algum parente, algum amigo sofrer algum golpe, tiver algum prejuízo para qualquer outra pessoa ou para ele mesmo, ele vai poder responsabilizar a operadora, justamente porque a operadora ela tem o dever de segurança. Então, ela tem que adotar mecanismos que impossibilite o clone do chip. Se ele identificar que isso aconteceu, ele pode fazer um boletim de ocorrência, fazer uma reclamação no PROCON apenas a título de tentativa de acordo, porque na maioria das vezes, quando é uma situação assim, eles não resolvem pela esfera administrativa, e aí sim ele vai ter que procurar um advogado ou o juizado especial civil, que até 20 salário mínimo ele consegue entrar sem advogado, para que ele proponha um processo e consiga ter aquele ressarcimento, né, do prejuízo. Sim. E quais são os direitos legais dos idosos depois que ele caiu num desses golpes? Tem algum direito legal? Onde que ele pode recorrer? Os direitos, havendo relação de consumo, ele vai estar amparado ali pelo Código de Defesa do Consumidor, que fala que o fornecedor ele responde pelos prejuízos causados aos consumidores, independentemente de culpa. Então, ele vai poder, se for através de uma prática, né, criminosa, obviamente, ali é um golpe, ele vai fazer o boletim de ocorrência apenas para percorrer essa via do direito penal, mas vai poder também fazer uma reclamação no PROCON e, posteriormente, entrar com o processo. Se não for uma relação de consumo, apenas é uma prática criminosa mesmo, onde ele acabou caindo num golpe, aí ele vai procurar a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, identificando os responsáveis por aquela prática criminosa, ele pode, o próprio Ministério Público pode denunciar e entrar com uma ação penal, ou ele também, através da esfera civil, propor uma ação contra o responsável pelo crime para poder ter a indenização daquele prejuízo que ele teve. Hoje, existe alguma lei ou regulamento que visa proteger os idosos de golpes fraudulentos, assim, ou não? Sim, em todas as esferas. Por exemplo, na relação de consumo, o próprio código também prevê ali como direito básico o dever de segurança, o dever de informação, e o idoso ele é considerado um hipervulnerável, ou seja, ele é mais vulnerável do que o consumidor em sua atividade de mental, assim, de vida numa idade média. Então, ele deve ter ainda mais... o fornecedor deve ainda prover mais segurança para o consumidor idoso. A relação civil, ele tem também a proteção pelas relações jurídicas e através do próprio Estatuto do Idoso também prevê ali um tratamento preferencial para o idoso. Como você disse, o idoso ele acaba se tornando mais vulnerável. Como que a família, então, pode auxiliar para que não esteja acontecendo esse tipo de golpe? Bom, eu acho que a família, partindo da família, é aquela conversa, o diálogo que deve haver ali dentro de casa para alertar o idoso da existência desses golpes e
caso aconteça, por exemplo, um contato desse por WhatsApp, que haja ali já um plano para que ele possa conferir se realmente aquilo é real ou se é um golpe, através de um telefonema para um filho, ou se tiver um filho em casa, pede ajuda, para poder ter melhores condições de identificar o golpe. Se é um idoso que já tem uma habilidade melhor com smartphone, com internet, ele pode também fazer pesquisas através do Google a respeito das empresas, a respeito do tipo de mensagem, do tipo de golpe que ele imagina que esteja sofrendo. Certamente ele já vai identificar que existem outros usuários também que já passaram por situações similares e vai poder se precaver, né, de cair nesse golpe. E falando na internet, existem e quais são os recursos disponíveis para evitar esse tipo de golpe em idoso? Sim, por exemplo... Há alguma coisa específica só para idoso ou não? Não, o dever de segurança é para todos, né? O idoso ele tem um tratamento especial ali, prioritário, através do Estatuto do Idoso. Mas as leis que determinam que as empresas devem ali prover segurança, ela é geral para todos, não há uma especificação do idoso. Mas na internet, por exemplo, um dos cuidados que todo consumidor deve ter é, por exemplo, se você for pagar algum boleto, alguma coisa, ao invés de procurar no Google o nome da empresa que você deseja acessar, por exemplo, um banco, uma instituição bancária, você pega o endereço do banco e já entra direto na página do banco, porque através do sistema, do mecanismo de pesquisa, é um dos caminhos onde os golpistas utilizam ali para plantar as suas iscas, né? Então eles fazem os sites fake. Então naquele sistema de pesquisa, quando você joga o nome de uma empresa, já vai cair de repente lá num resultado onde vai ter a página do golpista. Então sempre quando quiser acessar um site de uma empresa, já ir direto para o site da empresa. Você identifica qual é o site e digita lá e vai direto para o site da empresa. Não clica no resultado da pesquisa, porque ali é um caminho onde eles acabam se aproveitando. E qual o papel das autoridades policiais e agências reguladoras na prevenção e também na investigação desses golpes? É de suma importância, como a gente começou aqui, justamente porque a melhor ferramenta é a prevenção. Então, a gente está vendo muito golpe hoje em dia. Eu estava conversando com um colega ontem que reduziu os furtos na rua, mas porque foi tudo migrado para a internet, né? Então, assim, realmente está com uma frequência muito alta. E o governo, os órgãos de defesa do consumidor, os órgãos de defesa civil, a delegacia, enfim, todas as autoridades, elas devem promover esse tipo de informação, de forma que o consumidor, o cidadão em si, tenha contato e possa se precaver. E é uma informação que deve ser feita de forma ostensiva, através de canais de comunicação, TV aberta, porque a gente vê tanto propaganda e tanta espaço na TV, mas essas informações que realmente são essenciais para prover essa paz aí, para paz e segurança para a sociedade, a gente não vê com tanta frequência. E é a única forma mesmo de realmente prevenir esse tipo de prática. O senhor trabalha com direito do consumidor. Já pegou alguma história assim de algum idoso que levou um golpe e como que ele teve que fazer? Conseguiu reaver ou não? Sim, um dos principais casos que aparecem são de contratos bancários. Empréstimo consignado é direto, né? Empréstimo consignado, às vezes não precisa nem da intervenção do contato ali com o idoso. Eles conseguem, através de dados que eles conseguem coletar através provavelmente do INSS, de instituições bancárias, eles fazem o contrato em nome do idoso, o dinheiro cai na conta e aí o idoso começa a receber ligação.
Fala, olha, tal, caiu um dinheiro na sua conta, é um contrato indevido, tal, o senhor precisa devolver, tal. Só que ao invés de você devolver para o banco, eles passam uma conta de um laranja para você fazer a devolução desse dinheiro. Então, é uma situação que acaba ocorrendo com muita frequência. Existe esse tipo de golpe, onde realmente tem ali um responsável, um terceiro. Tem também, a gente não pode descartar, práticas abusivas por parte dos bancos que acabam impingindo esses créditos na conta do idoso e fica lá. Porém, é muito mais vantajoso para o banco que ele fique aquele crédito lá e continue pagando o empréstimo, porque vai ter a incidência daqueles juros. Ali eles conseguem vender mais, atender as metas dele, e muitas vezes o consumidor acaba até deixando de reclamar, porque acaba sendo muito burocrático para ele percorrer esse caminho, e aceitando que o dinheiro fique lá, porém vira aquela bola de neve, né? Então, nesse tipo de situação, dá para fazer primeiro uma reclamação no PROCON, caso não resolva, aí sim procurar um advogado para entrar na justiça. E um outro golpe também que eu tenho visto com muita frequência ligações dos criminosos falando assim, alertando, olha, tal, tem uma movimentação na sua conta lá que está atípica, aparentemente deve ser um golpe. O senhor tem que ir até a agência para fazer o cancelamento dessa operação. Na verdade, eles já conseguiram ali acessar a conta do consumidor e gerar ali, programar uma transferência, e ao invés de você ir para cancelar essa operação, eles vão induzindo você a confirmar essa operação. E aí parece algo tolo, algo que a gente imagina que as pessoas não caem, mas infelizmente acontece com muita bastante frequência, e eles têm uma expertise assim, para conseguir conquistar ali a confiança das pessoas que a gente desacredita mesmo. E agora, para a gente finalizar, quais são os principais conselhos que você daria aos nossos ouvintes que desejam proteger os seus idosos de cair em algum golpe assim? Que os familiares conversem com os idosos no sentido de que a ferramenta da internet, o smartphone, é uma coisa nova para eles. Então, se eles não estão bem familiarizados com aquilo, não se preocupem em pedir ajuda. Esse hoje seria o meio mais perigoso? O WhatsApp e internet, né, smartphone, são onde ocorre o maior número de golpes. Tem também através de telefone, nas filas de banco, enfim, mas isso não é com tanta frequência, com tanta facilidade como através dos smartphones, através ali das transferências, dos Pix e conversa por WhatsApp. São os meios onde eles mais conseguem atingir. E assim, são discursos das mais diversas espécies, assim. E realmente eles têm uma capacidade de gerar uma história ali que gera uma confiança para o cidadão. Então, toda vez que começar uma conversa, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, sempre conversar com alguém que está ao lado, alguma pessoa de confiança, né, para que possa investigar se aquilo realmente procede. Rodrigo, muito obrigada por compartilhar conosco ensinamentos e dicas para a proteção dos nossos idosos. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos aí que estejam atentos para não cair nos golpes. Este foi o nosso programa Cuidado Idoso com o advogado Rodrigo Rolim. Compartilhe este conteúdo com amigos e familiares, porque juntos podemos construir uma comunidade mais informada e mais segura para os nossos idosos. Feita pra você.